A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos para a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Paz do Senhor, pastor Adolfo. Senhor pastor Hércules, sejam todos bem-vindos para mais uma pré-aula, sempre eu digo, né, sempre, na orientação sábia do Espírito Santo, vamos dar continuidade, né? Já estamos caminhando aí, pastor, já a lição de número 8. Pois já. Avançando Final para bem do mais ano da metade. chegando já. Com certeza, é uma benção. Olha só, para você que é a primeira vez que está nos assistindo aqui, seja muito bem-vindo. Para você que já nos acompanha de tempos, né, desde a pandemia, Deus abençoe também a sua vida. Para os irmãos, está disponível para download aí na nossa plataforma de cursos online e aí de forma gratuita o material da Escola Bíblica Dominical. O comentário desta lição está aqui, são 25 páginas que você faz download no formato de PDF gratuitamente. Também está disponível para PDF os slides da lição, tanto em PDF como em PowerPoint. E esse download é gratuito, você só precisa criar um perfil de acesso da plataforma, é bem simples. Acesse o endereço da nossa plataforma, é online.cetadb.com.br. Está aqui para você poder ter, ter acesso a plataforma. Daí na parte inferior aí você clica em entrar, na sequência em criar conta, caso você não tenha conta, né? Clique em criar conta, porque se você tem é só fazer o login, fornecer o e-mail e a senha e entrar, não é? Mas se você não tem, clique em criar conta, aí você vai fornecer seu nome, seu telefone, seu e-mail, data de nascimento, enfim, vai criar uma senha e aí você vai ter acesso à plataforma, automaticamente já vai estar liberado para ti o acesso ao conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Só ver ali em meus cursos vai estar disponível. Desde a lição de número 6 do terceiro trimestre de 2025, está disponível esse conteúdo na plataforma para você fazer download gratuitamente. Amém? Então vamos aqui avançando para a glória de Deus. Lembrando que se você está nos assistindo através do nosso canal CETADB no YouTube, você pode inclusive se inscrever no canal, porque além desse material que você está vendo aí, que a aula, que também está acessível na plataforma, você tem outros disponíveis, né, outros materiais disponíveis aí a respeito de escatologia, a respeito dos cursos do CETADB aqui, materiais que a gente tem disponibilizado para auxiliar os nossos irmãos, para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia! E aí também na descrição tem um link de acesso à plataforma, então você pode utilizar-se desse recurso para acessar a plataforma também. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior é o conteúdo da lição de número 8, que tem o texto áureo em Filipenses 4 e o versículo de número 7. Se você verificar aí, não é, o conteúdo que nós estudamos da lição 7, que tratou a respeito dos pensamentos, o texto áureo era Filipenses 4 e 8. Agora nós vamos estudar o capítulo 4 e o versículo de 4 a 7, que é o que está também na leitura bíblica, então uma abrangência. Então, o que é que eu vou sugerir para ti? Leia Filipenses capítulo 4, porque você vai estabelecer aí um contexto, não é? Tanto imediato aquilo que é a proposta da lição, quanto daquilo que o apóstolo Paulo escreveu quando estava ainda preso, não é, para os crentes da igreja em Filipos. Diz o texto de Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda os corações e os sentimentos, ou seja, as emoções e os sentimentos são guardados por Jesus Cristo, é o assunto que nós vamos estudar hoje aqui. A verdade prática desta lição diz que acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Esta a verdade prática desta lição de hoje. Aí, a leitura bíblica em classe, nós temos três perícopes, três trechos na palavra, né? Filipenses capítulo 4, os versículos de 4 a 7, Mateus capítulo 9 e o versículo 36, e João capítulo 11, versículos 35 e 36, para uma abordagem, inclusive se você desejar, no material de apoio, nós temos uma análise a respeito dessas três perícopes propostas aqui na leitura bíblica em classe, assim como também sobre o texto áureo da lição. Os objetivos, no primeiro tópico da lição, são três tópicos, né? No primeiro vamos explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre
emoções e sentimentos, bem como a sua relação com o pensamento e a vontade. No segundo tópico, vamos ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar as suas reações, sempre com base na palavra de Deus. Por fim, não menos importante, no terceiro tópico vamos demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus, que guarda os corações daqueles que creem. Assim, estão aí designados os objetivos para esta lição. A CPAD sugere os hinos 175, 182 e 299 para o devocional desta aula da Escola Bíblica Dominical, na lição 8. Agora, com o pastor Adolvilson, vocês vão ter aí uma definição inicial das palavras-chave emoções e sentimentos. É muito importante definir essas duas palavras já no princípio desta pré-aula. A princípio eu trago aí uma definição segundo a psicologia moderna e depois segundo a Bíblia, né? Segundo a psicologia moderna, emoção, uma resposta neurobiológica intensa, olha a observação, e de curta duração a um estímulo. É uma reação automática, muitas vezes inconsciente, que provoca mudanças físicas e comportamentais. Por exemplo, medo que faz o coração acelerar. E segundo a Bíblia, as emoções são vistas como parte da criação divina, um reflexo da imagem de Deus no ser humano, mas que também foram afetadas pelo pecado, necessitando de equilíbrio e controle através da fé. A visão bíblica é que as emoções devem ser gerenciadas através da transformação da mente, pela renovação e da influência do Espírito Santo para produzir autocontrole. E esta palavrinha aí, sentimento, segundo a psicologia moderna, diz lá, sentimento é a experiência consciente de uma emoção. Veja bem que a emoção gera o sentimento. É um estado mental mais duradouro e complexo, né? Lembra que a emoção era mais rápido, já esse aqui, a questão dos sentimentos é mais duradouro e complexo. O sentimento é a forma como pensamos e sentimos a emoção. Sentimento segundo a Bíblia. Os sentimentos são vistos como uma parte da natureza humana criada à imagem de Deus e que precisam ser compreendidas e gerenciadas à luz das Escrituras. Sentimento é definido como a ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, e se refere ao estado de ânimo que surge de estímulos externos, né? A Bíblia também usa o termo para descrever o modo de pensar, sentir e reagir, como Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ao longo desta aula nós vamos definir melhor essas duas palavras que devem ser definidas, porque elas são distintas, são diferentes uma da outra, mas ao longo aqui teremos um ponto específico sobre isto. Então observe, irmãos, como esta lição, a de número 8, ela está bem ligada à lição de número 7. Então, o que eu vou sugerir para ti? Se você não teve a oportunidade de assistir a nossa pré-aula da lição de número 7, assista também a lição de número 7, porque ali nós estudamos a respeito dos pensamentos, e os pensamentos estão também ligados às emoções e aos sentimentos, e você vai perceber isso no decorrer da nossa lição. No material de apoio, você tem aí bem avançado e adiantado uma exposição sobre emoções, sobre sentimentos, sobre os erros que são necessários evitar em relações tanto a emoções quanto a sentimentos, para que os problemas, muitos que são gerados por nós mesmos, né, não ocorra com os irmãos amados que estão aqui conosco estudando esta lição. Então, tem dicas importantes aí no material de apoio. Introduzindo a lição, nós vamos entender que o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo e volitivo, ou seja, ele possui vontade e também é livre, não é? Pensa, sente, deseja e age. No nosso material de apoio tem, inclusive, uma abrangente informação a respeito dessas características. Pensar, sentir, desejar e agir, com exemplos, inclusive, com aplicação bíblica
utilizando tanto a nossa Bíblia de Estudo Pentecostais, quanto outras fontes, a pequena enciclopédia bíblica da CPAD, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento e ainda a teologia sistemática pentecostal, né? Além da Bíblia, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal. Lancei mão também aqui do dicionário bíblico Wycliffe, para que você tenha uma abrangência maior, uma definição maior a respeito dos conteúdos. Nesta lição de número 8, conforme mencionei, que está intimamente ligada com a lição 7, nós vimos a respeito dos pensamentos. Vimos como os pensamentos podem influenciar tanto os nossos sentimentos quanto a nossa vontade. E isso certamente gera reflexo nas nossas decisões. Então, especificamente nesta lição de número 8, nós abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos, e ainda compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Para tanto, já vamos aqui para o tópico primeiro da lição, o homem, um ser afetivo, pastor Adovils. Muito bem, o homem, um ser afetivo. A afetividade no homem é a capacidade de experimentar e expressar emoções e sentimentos como carinho, cuidado, empatia. Então está aí a definição já de afetividade. Veja bem o que está escrito aqui. Esse tópico 1 e o subponto 1, propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Eu trouxe aqui uma observação sobre este primeiro parágrafo. É notório o aumento na prevalência de depressão e ansiedade, com dados de 2025 indicando que os casos continuam altos devido a fatores como as consequências aí da pandemia do Covid-19. Pressões sociais, econômicas e o uso de redes sociais contribuem para este aumento também. O número de afastamento do trabalho por esses transtornos atingiu recordes e estudos mostram que esses problemas afetam pessoas de todas as idades, com grupos específicos como mulheres e jovens sendo especialmente vulneráveis. Então é fato, é uma realidade que estamos vivendo aí neste mundo pós-Covid, né? Aumentou assustadoramente os casos aí de depressão e ansiedade. Vamos para o segundo parágrafo, diz lá, como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada, né? E depois desta colocação aí, queridos, depois do segundo parágrafo, eu trouxe aqui uma colocação. A Bíblia aborda tanto a parte material do ser humano, que é o corpo, quanto os aspectos imateriais que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, que é claro, a alma e o espírito. O corpo, a parte física, enquanto que a alma é frequentemente associada às emoções. É o assunto de hoje, vontade, consciência, e o espírito é visto como a parte que se conecta com Deus. Juntos eles formam o ser humano completo. Agora está escrito ali, ó, compreender o ser humano à luz da Bíblia. Só a Bíblia oferece, de fato, ensinamentos e sabedoria. É uma fonte crucial para lidar com as emoções e sentimentos, como o consolo nos salmos, orientações sobre administrar a raiva e a ansiedade e a importância da paciência. Então, nós retiramos isto da Bíblia Sagrada, que nos instrui acerca desses sentimentos, né, que são inerentes ao ser humano. Veja bem, tem uma questão aí, até o pastor colocou número 1 entre parênteses, abriu um parênteses. O que são emoções e sentimentos e como podem ser geridos? A emoção é uma reação instintiva, né, e de curta duração, enquanto o sentimento é a interpretação consciente e duradoura dessa emoção. Eu trouxe aqui uma colocação bem objetiva sobre isso, para que nós possamos entender esta lição por completa. Veja bem, emoção tem a ver com a reação corporal rápida, em segundos. Exemplo, você andando por uma estrada, a pé, e se depara com uma serpente. Vamos supor este caso. Você não vai questionar se essa serpente é venenosa ou não é. Você vai, o quê?
correr. Instintivamente você vai falar, eu vou correr, eu vou fugir. Então é uma reação rápida, isto é uma emoção. Agora tem casos que causam aí paralisação. Então veja bem, a emoção é rápida, é uma reação corporal. Por exemplo, você recebe uma notícia boa, o teu rosto já demonstra, olha, é uma reação que você teve, é uma emoção. E também o contrário disso, se você recebe uma notícia má, também você vai demonstrar isso no rosto. Aliás, a Bíblia diz, não é? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, com relação à emoção, essa questão é uma reação corporal rápida. E sentimento? Quando a emoção é repetida várias vezes, se transforma em sentimento, o que é mais duradouro. Emoções é rápido, sentimentos é mais duradouro. Não é? Repetidas várias vezes se transforma em sentimento, o que é mais duradouro. Exemplo, a repetição de emoções positivas para com a pessoa, por exemplo, alegria, contentamento, não é? Pode transformar em amor ou amizade. Então, é algo que é constante, não é? Então, temos aí essa diferença que nós devemos entender e não é difícil de entender, né? Agora, veja bem, nós temos aqui a colocação, né, que, por exemplo, a número 2, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, né? Qual é a relação desses fenômenos, está aí, né, com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e servi-lo e adorá-lo. Temos aí o Salmo 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É claro, aí nós estamos vendo as 3 dimensões do homem, não é? Adorando ao Senhor, não é? E temos também aqui Marcos capítulo 12 e versículo 30, aqui nós temos também todo o ser, toda a tricotomia do homem na sua totalidade material e imaterial, glorificando a Deus. Olha o que está escrito, Marcos 12, 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Ou seja, tanto a parte material, já vimos isso, a parte imaterial, que compreende o espírito e a alma, é adorar ao Senhor. Toda a tricotomia humana, corpo, alma e espírito, adorando a Deus. Este é o foco dessa colocação aí, não é? Que tudo isso inclui entender que todo ser deve adorar ao Senhor. Muito bem. Passando para a afetividade, e aí falando sobre emoções e sentimentos, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar, né, tanto emoções como sentimentos. Aqui nós temos uma definição ampliada que diz que é a capacidade dada por Deus ao homem de experimentar, expressar e comunicar emoções e sentimentos, sendo reflexo do próprio caráter afetivo do Criador. Porque quando nós estamos falando de caráter afetivo, nós estamos falando exatamente da relação que temos com Deus por intermédio do Espírito que está em nós, não é? Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, base de Salmo 31, verso 9, e também o Espírito, ou seja, envolve a nossa tricotomia. E aí você observa que nós estamos aqui apenas fundamentando ainda mais aquilo que já estamos comentando desde a primeira lição deste 4º trimestre. A Bíblia nos mostra que nós somos seres completos, tricotômicos, corpo, alma e espírito, e que as nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza que foi criada por Deus. Aí você vai entender a tricotomia, porque o corpo ele se manifesta nas reações físicas. Vamos pegar aqui, irmãos, apenas para que isso fique um pouco mais esclarecido para os irmãos, e vamos ler esse texto do Salmo de número 31, que está citado, inclusive, referenciado aí na sua revista, não é? Salmo de número 31 e o verso é o de número 9. Ele diz assim, ó, 31:9, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas
o de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Então você percebe que o salmista está fazendo aqui a distinção da alma e do corpo, e aqui nós lemos Salmo 31, verso 9. Mas os processos, e nós estamos falando da afetividade, também envolvem o espírito, e aonde que você vai encontrar a base para afirmar essa questão. E aí você tem na lição a referência, na verdade, são duas. A primeira delas é o próprio Evangelho de Lucas, pela ordem, né, que está na Bíblia. Lucas capítulo 1 e o versículo de número 47, ele traz a seguinte leitura. 1:47 de Lucas. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando Maria, né, exprime, ela diz, o texto do versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então você vai observar aqui também uma distinção entre alma e espírito, além da referência que nós temos, que também está na lição, que é a de João. E aí me refiro ao capítulo 13, e o versículo é o de número 21. 13 e 21 de João diz assim, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, nestas referências que nós acabamos de mencionar aqui, está objetivamente, biblicamente e muito claro, a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos assim. Então, veja aqui, ó. O corpo se manifesta, ou se manifesta-se através do corpo as reações físicas. A alma elabora as emoções e gera sentimentos conscientes. E o espírito dá direção e propósito a estes afetos, conforme as menções dos textos que nós já mencionamos. Então, se você pegar um comentário que está na Bíblia de Estudo Pentecostal, com base em Hebreus 4,15, você vai sintetizar o seguinte: Jesus é o modelo perfeito de afetividade integral. Por quê? Ele sentiu tristeza, ele sentiu compaixão, ele sentiu alegria, mas sempre sob o domínio do Pai. Então fica muito claro isso daí. E nós trouxemos uma informação com as diferenças entre as emoções e os sentimentos. A natureza de cada um delas, né? Tanto das emoções quanto do sentimento, a duração, exemplo bíblico, o risco que há e ainda no que diz respeito à redenção, como você faz para dominar tanto as emoções quanto os sentimentos, está no seu material de apoio. As emoções submetendo-se à oração e os sentimentos pela renovação da mente, do entendimento. Logo, o Espírito Santo nos ensina a não negarmos as nossas emoções, mas discernirmos o que sentimos e transformar isso em oração, em gratidão e em comunhão. Veja o Salmo de número 42, ele também lança luz a respeito desta verdade que nós estamos tratando aqui. Salmo 42 e o verso 5 diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença, sempre se submetendo à presença de Deus. Logo, nós podemos entender esta afetividade da seguinte forma. No slide, eu deixei bem separado e destacado, para que os irmãos possam ter essa compreensão mais fácil, né? Uma vez que no texto da revista, da lição, é um bloco só de texto. Então, o primeiro aspecto que tem aí são as emoções. As emoções que são reações rápidas, e geralmente acontece sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente, não é isso? E depois nós temos aí também qualificados sentimentos. Por outro lado, os sentimentos são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão e solidão. Então você perceba aí esta diferença que há na expressão de afetividade quando se trata de emoções e quando se trata de sentimentos. A principal diferença, para que fique bem notório essa questão, é que a emoção passa rápido, tem pouca duração
e é intensa. Já o sentimento é menos intenso, porém pode perdurar por bastante tempo. Vamos aqui para o texto bíblico de Mateus, o evangelho que Mateus escreveu, o capítulo de número 26, e o versículo é o de número 38, ele vai trazer para nós exatamente um exemplo a respeito desta verdade que nós estamos acabando de nos referir a ela. Diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, no Getsêmani, expressando aqui, não é, esta situação que ele estava vivendo naquele momento. Quando você lê Gênesis capítulo 47, o verso 9, também nós temos um outro exemplo. E aqui nós temos exatamente a emoção vivida por José no Egito. Diz assim o texto: e Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Veja ele expressando aqui o seu sentimento, e aqui nos referindo a Jacó, o pai de José, não é? Agora, Romanos, capítulo de número 9, aqui nós temos a expressão do apóstolo Paulo, que está escrevendo a epístola para a igreja que se reunia em Roma, e ele também expressa na carta, não é? Essa característica dele. Diz assim, ó: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo, no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ele vai dizer o porquê que ele tem essa dor, mas ele está expressando aqui também a realidade que ele estava vivendo naquele momento, os sentimentos que envolvia as suas emoções, não é? Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e também deixando o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Isso vai promover mudanças que certamente e oportunamente vão promover para nós um bem-estar no que diz respeito à nossa afetividade, ou seja, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Pastor Adovilson vai continuar no subponto 3, falando a respeito dos principais afetos. Pastor, antes de entrar ali, há um exemplo de emoção que aconteceu na Bíblia. A raiva de Moisés ao ver a adoração ao bezerro de ouro que o levou a quebrar as tábuas da lei. Chegou todo animado e de repente houve um impacto, não é? Houve essa emoção que mudou toda a história. Então a raiva dele ali foi um estado emocional. E depois nós temos o exemplo de sentimento na Bíblia também. A alegria de Davi ao dançar para o Senhor, que foi uma expressão mais profunda e duradoura de seu estado interior, como encontrado em 2 Samuel. Então veja bem a diferença que nós temos que compreender sobre esses dois aí, né? As emoções, esses dois pontos aí, emoções e sentimentos. Tópico 1 e o subponto 3, principais afetos, não é? Veja bem, vamos ler, diz ali, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Tem alguns aí que falam até 7, né, na psicologia. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, conforme nós já vimos aí, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e até mesmo a questão de náuseas. Então nós vemos aí uma alteração corporal, mas devido a sentimento, a essas emoções e sentimentos. Isso aí, pastor, vem a corroborar para uma aula que nós tivemos aí sobre a questão psicossomática, a influência psicológica, ou psique, e soma corpo. Isso é fato, isto é uma realidade. Aliás, temos até um texto aí, um exemplo bíblico, que o coração alegre serve de bom remédio,
mas o espírito abatido seca até os ossos. Lá em Provérbios 17, 22, nós podemos ver essa influência que existe aí no ser humano, tá? Agora, veja bem, nós temos aí também essa questão aí, o pastor deixou destacado em verde: Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, lá em Gênesis 2, 23, e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então está aí essa alegria, e está falando de afeto, né? Tem alegria, tem medo, tem raiva, neste momento ele está alegre. Agora veja bem, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência. Quando começa aí a ter a convivência, aí se torna um sentimento. Emoção a princípio e depois sentimento, não é? Igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram e plena aí cumplicidade. Gênesis 2, 25, né? E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então vejam ali a situação que eles estavam. Com o passar do tempo aí se torna sentimento, é isso que nós comunicamos aqui em slides anteriores, tá certo? Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. Então, as emoções foram afetadas, sentimentos foram afetados devido ao pecado que mudou toda essa estrutura que nós entendemos através do erro que cometeram, não é? Agora, ainda temos aí, dentre as reações, não é, principais afetos, dentre as reações externas, imediatas, ocorre a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Temos aí esse texto aí, né, que nós não vamos usar todo, vocês podem usar, né, ler, enfim. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher, olha lá, disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha o que o erro né, causou aí, as suas consequências, sentimentos constantes na vida desse primeiro casal. E o 17, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E olha aí o 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Então, a destruição total aí afetou o quê? As emoções e os sentimentos. E até hoje nós estamos aí nessa situação aí. Pagando um preço caro, né? Exatamente. Pagando um preço bem A caro. tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Eu fico pensando nessa angústia que sentiram, né? Tinham toda a intimidade, toda a paz, toda a tranquilidade, enfim, de repente são expulsos da presença de Deus. Mas, enfim, são as consequências pela desobediência. A criação perfeita, eu deixei registrado, eu tinha alegria, encantamento santo, uma emoção que era convertida em sentimento de comunhão e de prazer, além, não é, do amor e da inocência que havia. Com a queda, aí você tem vergonha, medo, tristeza, dor, culpa, frustração. Ou seja, o pecado introduziu o desequilíbrio emocional, isso está registrado aí no seu material de apoio. O homem deixou de sentir com Deus e passou a reagir contra Deus. O que era harmonia tornou-se então distorção de afetos, e esse desequilíbrio perdura até hoje. Nós não temos condições de negarmos que isso influencia a nossa vida
por consequência, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Agora, o subponto 4, que retrata a realidade de Caim, fala de inveja, ira e ódio. Em Caim, a gente observa exatamente esse progresso do descontrole emocional, não é? A presença aí de emoção e sentimento. A ira que Caim tinha em relação a Abel ficou estampada no seu rosto, num claro exemplo de uma reação fisiológica. Não é? Esse é um exemplo de como uma notícia ruim ou algo que acontece de ruim pode influenciar diretamente na vida de alguém. Tanto é que você dá um exemplo assim, você conhece bem uma pessoa e quando você olha para ela, você comenta com você, olha, o camarada não está bem, porque você já percebeu pela cara dele que alguma coisa não agradou, não é? Olha só, Gênesis 4:6 diz assim, ó, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Ou seja, ficou evidente na cara do Caim que ele havia feito alguma bobagem. Mesmo advertido por Deus, Caim permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e por isso ele matou o seu irmão. Gênesis 4:8 diz assim, ó, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Outros sentimentos negativos, como culpa, medo, acompanhariam o nosso Caim por toda a sua vida. E aí os irmãos podem ler capítulo 4, os versículos de 10 a 14, né, os sentimentos que ele carregou consigo pelo resto da sua vida. Agora, observe aí, ó, ira é uma emoção, reação à aceitação de Abel, que está no capítulo 4, versículos 5 e 6. O sentimento que o Caim teve, né, porque Deus havia aceitado a oferta, não é, que Abel havia feito. Ódio como sentimento, não é uma emoção não tratada que se torna em ressentimento, e o ressentimento foi exatamente o que levou o Caim a assassinar o seu irmão. A culpa e o medo são sentimentos que persistem, não é? São frutos do pecado não confessado. E aí quando você lê exatamente o texto de Gênesis 4, do versículo 10 a 14, você vai ter o Caim fazendo expressando, né, esse sentimento ruim. Então nós vamos aqui, meus irmãos, para fecharmos esse tópico primeiro, dizer que a afetividade é, de fato, um dom divino. Esse sentimento de afeto que o ser humano tem é algo divino. E aí, sentir faz parte da nossa adoração. O verdadeiro equilíbrio emocional não nasce da repressão, mas da rendição que um crente, uma pessoa faz ao Espírito Santo de Deus, este que está governando o seu coração. Tanto que se você pegar para ler aí na sua revista ou na sua Bíblia, como você preferir, o textuário da lição diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o próprio textuário da lição já diz, o Espírito Santo está ali em nós, quando estamos rendidos a Ele, nos auxiliando, governando, guardando o nosso coração. O homem, ele, já vimos aqui, neste tópico, inicialmente ele foi criado com emoções santas, mas o pecado foi que as distorceu, essas afetividades. Em Cristo, porém, a alma é restaurada e o crente aprende a amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças, que é o primeiro mandamento. Então, meus irmãos, vamos aplicar isso, o conteúdo deste primeiro tópico às nossas vidas, e aí nós vamos com certeza tirar algo de muito proveitoso para as nossas vidas. Precisamos identificar as nossas emoções que não estão devidamente tratadas.
ou que não estão devidamente sujeitas à ação do Espírito Santo, a Deus, e aí me refiro da ira, do medo e da tristeza. Também devemos conduzir em oração uma entrega total, pessoal, nos rendermos ao Senhor em oração, para que Ele transforme cada uma destas emoções que tratamos aqui. E por fim, meus irmãos, vamos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, declarando a Ele toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento, que tudo isso, a nossa emoção e o nosso sentimento, pertencem ao Senhor, porque toda emoção que não é tratada espiritualmente tende a cristalizar-se em um sentimento que por fim vai destruir alguém. Veja no exemplo de Caim e Abel, se não foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo, pela palavra, cura o problema na sua raiz, não apenas o sintoma. Concluindo então o tópico 1, fechando ele aqui, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e de demonstrar afetos. Fique ligadinho na aula, não perca, porque nós já faremos um intervalo rápido e voltaremos para o tópico 2 da lição. Já voltamos! São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus amados irmãos, emoções, experiência e controle é o assunto que o pastor Adovilson já vai discorrer aqui, falando sobre reação e decisão. É o tópico 2 e o subponto 1. Toda ação tem uma reação. E agora, como reagir, não é? Veja bem, vamos ler aqui o primeiro e o segundo parágrafo. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Eu estava me lembrando aqui agora, pastor, no trânsito, de repente você tem algumas emoções. Rapaz, nem fale do trânsito, né? Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmos, né? Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. E eu trouxe aqui um adendo, depois desses parágrafos. A Bíblia não orienta a eliminar as emoções, até porque as emoções são inerentes ao ser humano, mas a dominar as emoções. As emoções são um presente de Deus, parte da criação à sua imagem. O desafio está em não permitir que a impulsividade, impulsionada por instintos e emoções não controladas, leve à insensatez. Então aí é que está o segredo. Temos sim essas reações, temos emoções e temos reações. Então o fato aí é tentar, com a ajuda de Deus, claro, controlar isto, tá certo? Agora veja bem o terceiro parágrafo. A frase do apóstolo Paulo diz lá: irai-vos e não pequeis, tá? Eu trouxe aqui o Efésios 4, aí está o 26. Vamos ler o 27 também. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Veja bem a orientação que nós temos aqui. E eu trouxe aqui uma colocação, Efésios 4, 26 e 27, que acabamos de ler, instrui que a ira deve ser controlada para não se tornar pecado. Veja bem, no momento, aí, numa reação de emoção, temos que se controlar. Então, se tornar pecado, aconselhando a resolver os conflitos no mesmo dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira.
e não dar brechas para o diabo. O texto diz, não deis lugar ao diabo, através de mágoas, vingança, ou ressentimento, ou guardar tudo isso, né? Isso significa que a raiva pode ser uma emoção inicial válida, especialmente diante de uma injustiça, mas ela não deve persistir a ponto de levar a pecar ou permitir que o mal entre na vida de uma pessoa. Então temos que tomar cuidado, obedecer aí, lembrando que isso é inerente ao ser humano, essas questões emocionais, tá? Agora, continuando a leitura, em 4,26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os Efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Agora, veja bem, permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados que nós acabamos de ler. E o último parágrafo diz lá, a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada, tá? Fazendo aquela colocação, emoção, são reações rápidas e geralmente acontece sem a gente pensar, mas não pode ser cultivada para se tornar aí um sentimento que vem até trazer aí enfermidade para nós, tá certo? Esse é o texto, né? Agora o outro ainda continua sobre este assunto, reação e decisão. Efésios 4,31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. 4,31 diz lá, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tirados de vocês, ok? Veja bem aí o texto. Assim, admite-se a ira como uma emoção, mas não como sentimento. Eu me lembrei aqui agora, pastor, que Jesus chegando no templo, ele teve uma emoção lá com os cambistas, né? Ele pegou a azorrague e esparramou aquela turma lá. Ele estava ali, não é? Com a emoção aflorada, o que esse povo está fazendo aqui do templo negócios, não é mesmo? Veja bem, e o verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como ira. Temos um texto aí de Colossenses 3, 5 a 8. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. E o versículo 6 de Colossenses, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o 7, nas quais também em outro tempo andaste quando viviam nela. E o 8, mas agora despojai-vos, olha aí, ó, também de tudo, tira fora, elimina a ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Houve aí mudança, claro, nascemos de novo e houve uma transformação. E a orientação é, tira isso, livre de toda amargura, ira e cólera, não é? Agora, veja bem, dizer eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais, é permanecer neles e negar a eficácia da obra de Cristo, porque o nosso mestre, ele muda os nossos corações. Tem gente que fala, eu nasci assim e vou morrer assim, então não houve uma transformação, que tem coisas que tem que ser tirada, não é? Houve mudança assim através da ação direta do Espírito Santo. Agora, se a pessoa fala, eu sou assim mesmo, nasci assim e vou morrer assim, então alguma coisa tem que ser mudada, né? Agora, permanecer nele é negar a eficácia da obra de Cristo. Romanos 8,3 diz lá, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas, veja bem a condicional, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E tem uma colocação aqui, 2 Coríntios 5,17, que tem a referência aí, assim que, se, olha a condicional novamente, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante que antes de Cristo, qualquer pé de galinha dá para fazer uma sopa, né? Mas o nosso Deus nos transformou, trouxe aí esse sentimento de paz para com as nossas vidas, né? E eu trouxe aqui uma rápida colocação, a ação divina não anula os sentimentos, mas os molda. Olha que coisa interessante, cura
e guia, proporcionando equilíbrio e paz que superam a compreensão humana. Toda ação tem uma reação e Deus nos orienta como reagirmos diante de certas emoções que sentimos. Pois bem, meus irmãos, o Espírito Santo não muda o nosso modo de sentir, mas sim o modo Aleluia. de reagir. Glória a Deus. Não é como você reage. Porque nós temos exemplo, o pastor Adovil citou o caso de Jesus com os cambistas, mas eu estou com a Bíblia aberta em Marcos capítulo 3, e quando Jesus se encontrou com aquele homem da mão mirrada, não é? Da mão ressequida, o auditório estava acompanhando para ver se ele ia curar ou não no dia de sábado. Ele, quando viu aquela situação, diz o texto de Marcos 3,5, o seguinte: e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Jesus olhou com indignação. Às vezes você também vai olhar para alguma situação da vida com indignação. Então você percebe que o Espírito Santo não muda, na verdade, o seu modo de sentir, mas ele muda a sua reação, como você reage ao sentimento que você está tendo. Nesse caso, então, o Espírito Santo produz no crente autodomínio, autocontrole, domínio próprio, a virtude de quem se ira no tempo certo, na medida certa e por uma causa igualmente certa, não é? Subponto 2, meus irmãos, a emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. E aí está relacionado raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados que estão enraizados no coração. E aí uma pessoa que é orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos que são hostis às pessoas com quem ele convive. Veja o exemplo que está na lição de Nabal, que era exatamente um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Não é? Nesse caso aí, que está descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, não é Davi, que durante um tempo cuidou das coisas, dos interesses de Nabal, porque ajudava ali os seus pastores a cuidar do seu gado, enquanto nas regiões desertas. Quando Davi precisou, os seus moços foram atrás de Nabal, e Nabal, soberbo, mal-humorado e ingrato, simplesmente disse que não ajudaria o Davi. Então você percebe que esta insensatez de Nabal custou-lhe a vida, porque depois ele foi-se, e a esposa dele ainda se casou com o Davi, não é? E gerou descendência para o Davi. Então você percebe essa situação? Vamos acrescentar aqui, as emoções são termômetros da alma. Elas indicam, na verdade, me perdoe, o que está reinando dentro do coração. Veja aqui algo do comentário Beacon da CPAD. Esta é uma advertência. A emoção constante de ira, inveja ou amargura é sintoma de um coração não rendido à santificação. Olha só. Assim, não é a emoção em si que traz o problema, mas o que ela revela. O que a emoção revela é que se mostra o problema. Uma emoção reiterada, ou seja, que se repete, não é? E que é alimentada, pode denunciar exatamente essas características que aqui nós vimos no Nabal. Orgulho, soberba, e aí inveja, incredulidade. Você pode ler isso tanto em Tiago 3, a partir dos versículos 14 ao 16, como também Provérbios. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, Provérbios capítulo 13, porque ele vai nos dar exatamente essa característica, não é? Vamos aqui, Provérbios 13, verso de número 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Então, perceba esta aplicação que a gente tem aqui. No comentário bíblico pentecostal, tem uma nota a respeito do que significa insensato. A sua morte
não é? Ela demonstra como a desordem emocional ela é autodestrutiva. Aqui, falando propriamente do caso de Nabal. Nabal é o protótipo do homem que é dominado pelas suas emoções. Era soberbo e ingrato, versículos 10 e 11. Ele explodiu em ira, sem ouvir Abigail, sua esposa, e morreu consumido pela cólera, exatamente porque faltou para ele domínio, não é, a respeito disso. Então a emoção revela o coração, mas a vontade que é moldada por Deus corrige a direção. Quando o Espírito Santo santifica a alma, ele transforma a reação em reflexão, e impulso em intercessão. Portanto, o pecado não é sentir, mas é agir e permanecer fora da direção divina. E aqui fechamos então o assunto da emoção e de pecado. Mas agora vamos aqui para os aspectos positivos das emoções com o pastor Adovils. Muito bem, está aí, ó. Tópico 2, o subponto 3, diz lá, mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio, que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga, ou seja, proteção. Aquele que não tem medo de nada, ele morre logo. Com certeza. Ele se entrega totalmente aí, mas o medo é uma questão, uma emoção positiva. E eu trouxe aqui, ó, o medo é uma emoção com alto benefício de proteção, pois a sua função primordial é a autopreservação. Ele age como um sistema de alarme interno, alertando sobre os perigos reais ou potenciais e preparando o corpo para reagir. Depende, ele tem aquela emoção correndo perigo, de repente o cérebro envia para os músculos, os nervos, enfim, e o próprio organismo já lança mais sangue para as pernas e vamos bater em retirada, vamos correr, porque o negócio está, não é? E veja bem, não está aí, mas eu trouxe aqui, isso acontece através da liberação de hormônios, como adrenalina e cortisol, que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, prepara os músculos para a ação e aumenta os níveis de glicose no sangue para fornecer energia. Então veja bem que é muito importante também essa questão aí. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa, o medo, não é? Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. E diz aí, os nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. E eu trouxe aqui uma rápida colocação ainda, ao longo da história da humanidade, o medo permitiu que os nossos ancestrais evitassem riscos e perigos, aumentando as chances de sobrevivência. Agora não pode se tornar aí medo constante, aí é outra situação, vai se tornar aí um sentimento que vai trazer malefícios à pessoa, né? Ainda com relação ao aspecto positivo das emoções, né? Aspecto positivo das emoções. Eu trouxe aqui, irmãos, depois desse título, a Bíblia relata várias ocasiões em que Jesus demonstrou ter emoções profundas e afloradas, revelando a sua natureza totalmente humana, além da sua divindade, né? Longe de ser um ser inexpressivo, Jesus experimentou uma gama completa de sentimentos humanos, mas de uma forma santa e sem pecados. Isso estava gravado aqui na minha mente, mas não é? Eu comentei antes, lá em Mateus 21, 12, e entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Eu trouxe aqui uma colocação sobre isto, 21, 12, Jesus demonstrou uma emoção que os estudiosos da Bíblia descrevem como ira justificada ou zelo sagrado. Sua reação não foi um ataque de raiva egoísta, mas uma resposta à profanação e à injustiça que ele via no templo de Jerusalém. E temos outras emoções aí de Jesus, né? O mestre expressou durante a sua vida e ministério. Lá em Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas,
como ovelhas que não têm pastor. Outra emoção de Jesus, né? A expressão de emoção para a multidão, para com a multidão aí. E temos também aí João 11, 35 e 36, muito conhecido o texto, que Jesus chorou, né, com relação à morte de Lázaro. 11, 35, Jesus chorou, e o 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Outra expressão aí de emoções, né? E temos aí Marcos 3, 5, e olhando para eles em redor com indignação, o pastor acaba de mencionar esse assunto também, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a sua mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, preferiam ver a pessoa sofrendo do que ver uma pessoa curada só pelo sábado. Nós sabemos que isso era realmente uma hipocrisia que acontecia na época. Muito bem, falando a respeito dessas emoções, você percebe que Cristo, sendo perfeito, ele sentiu emoções, não é? O pastor Adilson mencionou várias delas aqui. Ele expressou as suas emoções, porém, jamais pecou enquanto estava aqui expressando as suas emoções, não é? Ele nos ensina que sentir é parte da nossa espiritualidade. Aleluia! Pecar é distorcer o sentimento. Jesus expressou o seu sentimento sem pecar, sem ofender, enfim, na verdade fez o bem. Às vezes que ele se irou, o resultado da ira foi exatamente ter feito o bem. Veja, o texto de Marcos capítulo 3, versículo 5, é exatamente um exemplo disso daí. O comentário que está na Bíblia de aplicação pessoal orienta o seguinte: emoções redimidas servem à justiça, porém emoções que são carnais, que se exprimem na carnalidade de alguém, produzem destruição. E aí você vai observar assim, a indignação justa mobiliza a igreja contra o pecado e a injustiça. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. A alegria no espírito fortalece a fé. O temor do Senhor conduz à santidade. Nesse sentido, então, o que nós temos que fazer é ensinar aos nossos irmãos que o problema não é sentir, aleluia, mas não entregar o sentimento ao controle do Espírito Santo. No material de apoio, no comentário sobre esse segundo tópico, onde fala sobre emoções, experiência e controle, nós trouxemos um enfoque pentecostal a respeito das manifestações externas das nossas emoções. Concluindo, as emoções são dádivas de Deus essenciais à nossa humanidade. Contudo, sem a ação do Espírito Santo, tornam-se forças desgovernadas e que trazem, com certeza, destruição. O verdadeiro equilíbrio emocional não é ausência de sentimento, mas presença de domínio espiritual, presença de domínio próprio. O apóstolo Paulo nos ensina que o cristão não pode se justificar ou tentar justificar a sua explosividade, nem a sua apatia, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, ele retratou isso no capítulo 5, versículo 17, texto que o pastor Adilson anteriormente já leu. Em Cristo nós aprendemos que sentir como ele sente e reagir como ele reagiria e ainda descansar na paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é a nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Já voltamos para o tópico 3 da lição, que fala sobre sentimentos guardados por Deus. Não saia daqui, saia apenas para se registrar, não é para se inscrever no nosso canal no YouTube, CETADB, não esqueça de ativar as notificações. E se você não tem perfil na nossa plataforma de cursos, crie o perfil, é gratuito. Acesse online.cetadb.com.br. Ao acessar, na parte inferior, clique em entrar. Na sequência, clique em criar conta. Forneça ali seu nome, data de nascimento, o seu e-mail, o seu contato e coloque a sua senha, crie uma senha para ter acesso, e o acesso é gratuito para download desse material, o comentário da lição e também dos slides da lição. Vai ser uma bênção. Já voltamos, não perca.
Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, meus irmãos, sentimentos guardados por Deus é o assunto do último tópico desta lição, falando já sobre a falsa autonomia humana. Pastor Adovilson, vamos lá. Tópico 3 e o subponto 1, você que está acompanhando com a sua lição, né? Vamos ler as duas primeiras estrofes ali. Como em tantas outras áreas da vida, o aspecto das emoções, dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Vamos ler o texto no final desse slide. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e como fazer aí a gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Então, existem técnicas aí no mercado hoje. Eu trouxe uma colocação aqui, há uma ilusão de independência na humanidade, não temos aí, tá? Desde a queda registrada em Gênesis, a humanidade busca autonomia, desobedecendo a Deus para determinar o seu próprio destino. No entanto, a Bíblia ensina que essa independência é falsa e leva ao aprisionamento pelo pecado, pela mentira e pela ilusão em vez da verdadeira liberdade. Agora, vamos lá, não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano neste tão complexo processo. Não estamos aqui eliminando de maneira nenhuma a medicina, o tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, de maneira nenhuma. Mas olha o que está destacado aí em amarelo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções, né? Eles prometem controlar isto, né? Agora, veja bem, depois de destacado amarelo, eu trouxe aqui, a gestão emocional sem a Bíblia é um engano. Baseia-se na perspectiva de que a palavra de Deus oferece o fundamento e a sabedoria definitivos para lidar com a complexidade das emoções humanas. Isso está se referindo à Bíblia, embora outras abordagens como a psicologia possam oferecer ferramentas úteis. A visão cristã argumenta que uma gestão emocional completa e verdadeira só é possível quando ancorada nos princípios bíblicos. Nós temos que ter a Bíblia aí para nos orientar com alguma questão de emocional e sentimento. A Bíblia pode sim há poder nesta palavra. E veja bem, não raro se surpreende com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Não é? Temos aí um texto, Jeremias 17:5, diz lá, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E o versículo 7 de Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. E o versículo 8, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E o versículo 9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Mas o fato aqui, maldito o homem que confia no homem, ou seja, se estriba
na sua própria capacidade, não é? Eu sou o cara, eu consigo, eu vou fazer por mim, não. Porque o versículo 7 diz lá, no 5, maldito o homem que confia no homem. Agora no 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança está nele. Todo tratamento devemos ter a princípio, a priori, a orientação de Deus através da sua palavra. Muito bem, meus irmãos, vamos ampliar essa questão, porque eu trouxe aí no seu material de apoio o erro conhecido como o mestre de si mesmo, né? O mestre de si mesmo. A teologia sistemática pentecostal traz-nos uma observação a respeito do homem moderno que sofre o pecado da autoconfiança, imaginando que pode encontrar em si mesmo a solução para o próprio desequilíbrio. Observa isso. A autonomia emocional sem dependência do espírito gera orgulho e frustração, porque tenta controlar aquilo que apenas Deus pode controlar. Veja João 15 e o versículo 5, que ele diz que ele é a videira verdadeira, mas no verso 5 especificamente ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Olha só que aplicação que nós temos disso. O crente deve discernir a diferença entre autocontrole humano e domínio próprio espiritual. São coisas distintas. O primeiro é limitado, o segundo é fruto do Espírito Santo que opera, conforme Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. O equilíbrio interior, ele não é uma conquista psicológica, mas é uma graça divina recebida através da comunhão com Deus. Por isso que sem Deus nada podemos fazer, porque se temos comunhão com Ele, então aí é como Paulo aos Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque tem Deus, está com o Senhor, aí pode sim todas as coisas. Veja que coisa maravilhosa que nós temos aí a respeito desta falsa autonomia humana. Você pode ler mais a respeito no material de apoio que você vai fazer download depois. Vamos lá, pastor Luvius, pode continuar. Obediência, humildade e oração. Vamos lá. O subponto 2, o tópico é o terceiro. Tópico 3, o subponto 2. Veja bem, em Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja bem, temos aí um texto de Filipenses 4,7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui está a atuação sobrenatural sobre nós, não é mesmo? Agora, veja bem, eu trouxe uma colocação sobre este versículo. Este versículo ensina que a paz de Deus protege os nossos pensamentos e sentimentos, que é o assunto de hoje. Essa paz que ultrapassa a compreensão humana é um presente de Deus para quem está em Cristo Jesus e não depende de circunstâncias externas, oferecendo segurança e estabilidade. Veja bem, para aquele que está em Cristo. Depois, vamos ler aqui agora essa questão, mas isto somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Veja bem, Filipenses capítulo 2 e o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, olha o assunto de hoje, sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. E o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E o 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o resumo desse texto de Filipenses 2, 3 a 8? É um chamado à humildade e à unidade, utilizando Jesus como modelo principal. Os cristãos são instruídos a não agir por egoísmo ou vaidade, mas a considerar os outros superiores a si mesmo, tendo o mesmo tipo de mentalidade de Cristo que se humilhou até a morte por obediência. Esse esvaziamento significa renunciar ao orgulho,
não é? A soberba para buscar os interesses alheios e se tornar como um servo, um processo que leva a um crescimento em plenitude ao se despojar do eu. Aí o assunto, obediência, humildade e oração. Agora veja bem, o último parágrafo diz assim: o apóstolo exorta, aconselha os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando aos interesses pessoais. Temos aí o texto, Filipenses 2:2, completai o meu gozo. Lembrando que nós comentamos na aula passada, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso. A situação de Paulo não era uma situação boa, não. De repente, com frio, com fome, ferido, e não sabia se no outro dia estar vivo ou já morto, não é mesmo? Mas ele escreve, olha, Filipenses 2:2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais, versículo 3, não é? Por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E o verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E eu trouxe aqui um resumo de Filipenses 2:4, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, na Nova Versão Internacional. Esse versículo complementa o anterior, instruindo o crente a não focar exclusivamente em suas próprias necessidades, mas a também considerar e se preocupar com o bem-estar dos outros. Então temos esta colocação aí sobre obediência, humildade e também oração. A paz de Deus que excede todo o entendimento, meus irmãos. Aí no material de apoio eu trouxe um tópico sobre o guardião divino dos sentimentos, que é a paz de Deus. A paz de Deus funciona como um sentinela, não é? A Bíblia de aplicação pessoal comenta que Deus não apenas protege o que sentimos, mas também orienta aquilo que pensamos, para que ambos estejam em harmonia com Cristo. Assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que são as palavras-chave, não é, desta lição, deixam de ser fontes de angústia e tornam-se instrumentos de adoração. Olha só, a Bíblia de Estudo Pentecostal explica que a paz de Deus atua como um soldado celestial, estabelecido para proteger o interior do crente contra ataques de ansiedade, de incredulidade e também das emoções destrutivas, mas esta guarda só ocorre em Cristo, ou seja, para aqueles crentes que estão numa esfera de íntima comunhão com o Senhor, não fora dele, não é? O comentário bíblico Beacon destaca que a oração não muda apenas circunstâncias, mas organiza as emoções sobre o governo do Espírito, ou seja, a retidão, por sua vez, é medicina contra a ansiedade, pois faz a alma lembrar-se das misericórdias já recebidas. Quando nós falamos que a paz de Deus excede todo o entendimento, nós estamos falando que ela guardará. Quando fala de excede, diz que ela vai além, ela transcende a compreensão humana. Essa paz ela não é explicável, mas ela é vivida. Ela é uma experiência de vida. Você não consegue explicar. O mundo está desabando. Aí você fala, não, mas o camarada é muito pacato, cidadão. Não, é porque a confiança que ele tem, a comunhão que ele está vivendo com Deus, ela é tão intensa que ele tem a confiança que o mundo pode desabar todinho ao seu lado, mas ele, como aquele do Salmo 91, vai permanecer inabalável, ainda que todos ao seu lado caiam. É um testemunho do Espírito Santo no coração do justo. A emoção regenerada é fruto de uma mente submissa à palavra de Deus. A emoção carnal reage, a emoção santificada ora. A primeira inquieta, a segunda descansa, não é isso? Um enfoque que nós temos aqui, meus irmãos, é que a paz de Deus é mais do que um sentimento, ela é uma experiência de plenitude no Espírito Santo, porque essa paz ela enche o coração do crente que está envolvido com oração. Ela opera na mente do crente quando ele está vivendo os momentos mais atribulados, os mais intensos da sua vida. E igualmente se manifesta também no culto, quando este crente está ali
com o seu coração sendo tocado por Deus, e de alegria ele exprime todo o seu sentimento. Veja Romanos 14, 17, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta paz não vem de dentro do homem, mas ela vem do alto e atua de dentro para fora. Pastor Adolfo. Muito bem, ainda no slide anterior falou de obediência e humildade, agora nesse aqui encerra com relação à oração, tá certo? Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7, a paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Agora, veja bem, Filipenses 4, aqui está o 7, mas olha o 6, como é importante também os irmãos fazerem a leitura do 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E o 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7, eu trouxe um comentário aqui, foca na paz de Deus que excede todo o entendimento, que não é uma paz dependente das circunstâncias externas, mas uma tranquilidade que vem de uma fonte, de uma forte intimidade com Deus. Essa paz atua como um guarda-costas para o coração e a mente, protegendo-os de ansiedades e perturbações através da oração e súplica. Eu estou me lembrando aqui, pastor, que Deus nos ajude. Ninguém está falando que é tranquilo. Que Deus nos ajude a controlar as nossas emoções e sentimentos e colocar tudo na orientação do Espírito Santo de Deus. Porque tem hora que a coisa desanda. Deus nos ajude. A vitória do equilíbrio interior, meus irmãos, é sentir sob a guarda de Deus, pensar sob a mente de Cristo e viver debaixo da plenitude do Espírito Santo. Aí, meu irmão, com certeza vamos encontrar esse equilíbrio necessário. A verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, e ela é alcançada através da obediência, da humildade e também da oração, e isso tudo sob Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pastor Adolfo fazendo aqui a conclusão da nossa lição de hoje, lembrando os irmãos que no final do material que você tem aí comentado está uma dinâmica para você poder aplicar na sua classe. E a dinâmica tem por título o guarda do coração, ou seja, a paz de Deus. Glória a Deus. Concluindo a lição de hoje, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé e sob o domínio do Espírito, Gálatas 5:22, que fala ali dos frutos do Espírito, e através da dependência do Espírito. Aliás, a Bíblia diz que o Filho de Deus, né, lá em Romanos 8:14, se não estou equivocado, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. E que Deus nos ajude, novamente, né, a controlarmos as emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós estamos, meus irmãos, meditando sobre a alma, não é? Na lição de número 7, nós falamos a respeito dos pensamentos, agora estudamos sobre as emoções e os sentimentos, e para avivar aí no coração dos irmãos, a lição 9, que é a próxima, nós vamos falar sobre vontade, o que move o ser humano. É imperdível, então já vou dizer aqui para você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, CETAD, e ative as notificações. E também crie o seu perfil na nossa plataforma online para você ter acesso a este material comentado, para você ter acesso aos slides e também para você assistir a aula que fica ali disponível. Todas as lições, desde o terceiro trimestre, a partir da lição 6, estão disponíveis para download dos comentários e dos slides da lição. Você pode fazer download, pode estudar, refletir, acrescentar, porque sempre tem muito para ser acrescentado, haja visto a experiência de cada um de nós estudando a palavra de Deus e também a nossa experiência vivida no dia a dia, a empírica, não é? Então, faça isso, porque certamente você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus. No mais, nos queira bem, porque não custa nada para vocês, não é? Ore por nós e nós oramos por cada um dos irmãos e vamos juntos
sendo abençoados pelo Senhor, o nosso Deus. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pastor Adolfo. Isso, um forte abraço a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E nós temos muito carinho por essa escola, né? Pré-aulas que são orientadas por Deus, pelo Espírito Santo. Até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos.